sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula 2. Sou a professora Daniele Neri, da disciplina de História. Vamos trabalhar a turma do 7º ano e o nosso tema da nossa aula é América Portuguesa, Colonização. Vamos iniciar nossa aula com um tópico que fala sobre a escravidão do Brasil, a escravidão no Brasil. O tráfico de escravo de origem africana para o Brasil começou em 1539-1542, com embarque e desembarques na província de Pernambuco. Para a metrópole portuguesa, em especial o escravismo indígena, criado oficialmente em 1556, deixava de ser um bom negócio no Brasil. Insere-se nesse contexto o tráfico negreiro, que além de atender à mão de obra da cana-de-açúcar, garantia à coroa portuguesa e aos mercadores de escravos excelente lucro. Começa uma história para o Brasil de construção de riqueza em todos os planos baseado na escravidão africana. Chegada dos africanos. Na passagem do século XVI até o século XVII, no Nordeste, os senhores de engenho eles começam a comprar africanos para substituir os indígenas no trabalho, e o fizerem pelas seguintes razões. A falta de indígena nas áreas açucareiras por fuga ou morte devido a doenças e maus tratos. B. Os interesses envolvendo o tráfico de africano pelo Atlântico. C. Da experiência dos africanos na produção de açúcar nas plantações portuguesas das ilhas de Cabo Verde e Madeira. Muitos africanos trazidos para o Brasil no século XVI e XVII eram bantos, povos agricultores e pastores, com grande domínio da metalurgia do ferro. Falando sobre sociedade escravista, na sociedade escravista, os meios de produção, que eram a terra e os instrumentos, assim como os escravos, eram propriedade do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como o animal, uma ferramenta. No modo de produção, as relações era a relação de domínio e de sujeição, senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinha nenhum direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho de quem? Dos escravos, dos meios de produção, quais terra, gado, mina e instrumentos de produção, e do produto do trabalho. Com o passar dos séculos, a partir da pressão inglesa e de brasileiros movidos pelo anseio maior de uma sociedade nacional já formada com ideias abolicionistas, fez essa forma desumana de produção ser extinta em 13 de maio de 1888. Foram mais de 3 séculos de escravidão no país. Falando de economia, um dos traços marcantes da sociedade açucareira foi a escravidão e ainda uma hierarquia social muito rígida. Olhando assim, séculos depois, pode ser difícil imaginar o que aconteceu, mas até engenhos movidos pela força muscular de escravos era comum em pequenas moendas. Senhores de engenho era o grupo dominante na sociedade açucareira. Eram os donos da terra, das máquinas e até dos homens, possuíam muita riqueza e prestígio. Eles tinham poder sobre todos os habitantes do engenho, do padre aos escravos, além dos familiares e dos trabalhadores livres. Na sua falta, quem exercia tal poder era o filho mais velho. Por isso, dizemos que a família senhorial no Brasil era patriarcal. Dando seguimento, vamos falar sobre terras, escravidão e açúcar. No dia a dia, os senhores eles ocupavam com a aquisição de terras, o comércio do açúcar, sua compra e venda e o controle dos escravos, a administração da propriedade, pagamento dos salários dos trabalhadores livres, os assuntos relacionados aos rebanhos e à lavoura e os problemas domésticos e familiares e acomodação de hóspede. Então, era algum dos serviços do dia a dia. Como você pode perceber, o poder do senhor de engenho perpassava todos os assuntos relacionados à produção de açúcar e à família. Ele controlava tudo e todos. Os escravos de origem africana e seus descendentes formavam a grande maioria da população colonial. Eram eles que realizavam a maior parte das atividades do engenho. Os chamados escravos de campo, que trabalhavam carpindo, plantando, colhendo e pescando, constituíam 80% dos escravos. Já os que trabalhavam no processo de fabricação do açúcar
constituía 10%. Os escravos que eram destinados às atividades domésticas na casa grande, como a cozinheira, faxineira, arrumadeira, etc., e os artesãos, oleiros, carpinteiros, ferreiros, todos juntos compunham 10%. Falando sobre a agricultura diversificada, no Brasil colonial, além do açúcar, eram produzidos muitos outros gêneros, como fumo, algodão, cacau, castanha do Pará e guaraná, couro, alimentos como a mandioca, como feijão, milho, frutas e legumes. Viemos agora com outro tópico, que é a sociedade colonial. Novos estudos lançam um novo olhar sobre a sociedade colonial. Primeiramente, é preciso dizer que na América Portuguesa havia várias regiões econômicas e diversas sociedades. Além dos senhores de engenho, havia nela comerciantes, lavradores da cana, roceiros, vaqueiros, trabalhadores assalariados e escravizados. Os senhores de engenho eram livres e brancos, e os que trabalhavam nos canaviais geralmente eram negros, em boa parte africanos, mas havia também técnicos e artesãos livres, escravos brancos, mestiços ou negros. Vamos ver a nobreza da terra, quem era. O grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira era dos senhores de engenho. Eles eram os donos das terras e do maquinário e dos escravizados. Muitos senhores de engenho descendiam dos primeiros colonizadores portugueses e se consideravam a nobreza da terra. Os laços de sangue reforçados por casamento entre pessoas dessa nobreza ajudavam a preservar o prestígio e o poder desse grupo social. A nobreza da terra ela expandia seu poder para além do mundo rural, ocupando cargos importantes nas câmaras municipais das vilas e cidades coloniais. Nas proximidades dos grandes engenhos viviam também homens livres, conhecidos como lavradores de cana, assim chamados porque possuíam terras onde cultivava cana-de-açúcar, mas dependia do senhor para moê-la. Em troca, pagava com uma parte do açúcar obtido.